a memória da independência nos jornais do século XIX. Como vimos no vídeo passado, os jornais são projetos políticos longe de imparcialidade, de modo que cada artigo, nota ou anúncio presente no periódico representa aquilo que Jean-François Sirinel chamou de uma visão de mundo. Compreender o que está sendo colocado, portanto, é entender a realidade social do momento e os ideais de cada editoria. No caso das comemorações em torno da independência do Brasil, nos periódicos paraenses, isso foi se tornando mais evidente com o avanço do século XIX e do ideal republicano. A data nunca foi apenas um marco histórico, mas uma memória reclamada pelas diferentes correntes políticas em disputa. A primeira notícia que localizamos foi a do jornal 13 de Maio, em 9 de setembro de 1854, relatando as festividades ocorridas em razão da independência naquele ano, na capital da província, que incluiu diversas atividades, entre parada militar, oração do Te-Deum, cortejo à efígie do imperador, além de baile e comemorações de rua. No ano seguinte, o jornal Tapajoense noticiou festividade semelhante ocorrida na cidade de Santarém, com celebração religiosa e teatro. A nota lamentável, entretanto, a baixa participação popular em virtude da epidemia de cólera que assolava a província do Pará em 1855. Já em 1872, marco dos 50 anos da independência, o jornal Baixo Amazonas publicou um extenso texto, celebrando a nação brasileira e a unidade nacional, sem qualquer menção ao processo de adesão do Pará. Ao final do texto, o jornal celebrava a independência, mas também o imperador e a Igreja Católica. A defesa da monarquia e da religião era a posição dos conservadores, enquanto os membros do Partido Liberal defendiam a abolição da escravidão e o regime republicano. A diferença pode ser observada na nota publicada pelo jornal O Liberal do Pará. Na mesma data, 7 de setembro de 1872, ao final das curtas linhas, em referência aos 50 anos da independência, os salves foram destinados aos patriarcas da independência, ao povo brasileiro e ao Partido Liberal. No ano seguinte, o mesmo jornal fez uma crítica ainda mais ácida ao governo monárquico. Diz o jornal: há pouco mais de meio século que constituímos nação independente, e já este dia, que deveria ser o maior de todos para os brasileiros, passa quase despercebido. E o povo diz, e com razão, o governo, que até ouve missa pelos cidadãos, festeje por eles, absorveu tudo, faça tudo. As disputas entre liberais e conservadores também repercutiam nas imprensas católica e maçônica. Constantemente atacados pelo jornal Boa Nova da Igreja Católica, a comunidade maçônica paraense contra-atacava, utilizando, entre outros argumentos, a defesa que a independência do Brasil teria sido conquistada graças à maçonaria. O jornal Santo Ofício, de 14 de agosto de 1876, argumentava que foi na loja maçônica Comércio e Arte, do Rio de Janeiro, onde nasceu o projeto da independência, e que, para torná-lo realidade, o príncipe Dom Pedro I foi iniciado e escolhido como o principal instrumento para a independência. Dizia ainda o texto que, nessa loja, ele prestou o juramento de bem servir a nação e de jamais se apartar da constituição política que os povos estabelecem, e que após esse juramento foi proclamado na loja o Imperador do Brasil. A memória e o sentido do 7 de setembro era apresentado de forma diferente, dependendo do projeto político de cada grupo. Para os conservadores, era importante lembrar da independência como um evento natural e desejado pela nação, que referendava e garantia a manutenção da monarquia instaurada. Já para os liberais, a independência era parte de um processo ainda não concluído, e que não deveria ser creditado ao imperador, e sim aos patronos liberais e ao povo brasileiro. A disputa pela memória não se deu apenas pelo 7 de setembro, mas também pelo 15 de agosto. A transformação da memória da adesão do Pará em um processo natural e ordeiro pelos filiados ao Partido Conservador também pode ser observada na edição da Folha O Monte Alegrense, de 15 de agosto de 1886. Segundo o texto, o alvorecer da aurora desse dia foi límpido e risonho, porque no horizonte da pátria
raiava igualmente a luz esplêndida da liberdade. Essa narrativa omitiu por completo as disputas que ocorreram pelo governo da província entre 1822 e 1823. Mais ainda, não menciona que a adesão foi só assinada sob a ameaça de ataque à capital do Pará, e que o episódio, conhecido como Brigue Palhaço, onde 252 pessoas morreram sufocadas no porão do Brigue, São José Diligente, durante as agitações dos contrários à independência. A nota de O Liberal do Pará, de 10 de agosto de 1880, foi bem mais comedida, e nada celebratória, quanto mais ao 15 de agosto, ou melhor, 11 de agosto, como diz a nota. Amanhã, faz 58 anos que a Junta Provisória reconheceu no Palácio do Governo a independência do Brasil, tendo tido esse grande acontecimento no dia 11 de agosto de 1823, e em virtude de uma formal intimação feita por Grenfell, que simulou ter vindo acompanhado de uma esquadra. Sem fazer uma provocação direta, a Folha do Partido Liberal desacreditava o discurso do Partido Conservador, ao apontar que a adesão foi por uma imposição do imperador, através do capitão John Grenfell. Vemos assim que ao longo do século XIX, os jornais paraenses estavam divididos entre conservadores e liberais, entre os favoráveis ao regime monárquico e os que promoviam a causa republicana. Cada vertente defendia seus ideais de nação e regime político, e as datas cívicas eram utilizadas por cada lado já naquela época, por reconhecerem o seu sentido simbólico. Essa disputa, em especial pelo sentido da liberdade atribuída à independência, percorreu por todo o século XIX, até 1889. Vejamos então que alterações de sentido o 7 de setembro teve depois da proclamação da República.